Olá, sejam bem-vindos novamente. Como vocês já sabem, me chamo Bruna e serei sua professora nessa última aula do curso para o concurso do SAC BA na disciplina de português. Então, vamos lá. Para refletir, inicialmente ouça a seguinte frase: tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então, acredite na sua aprovação para o concurso. Esse é um conselho do Roberto Sinhadziski. O conteúdo da aula de hoje será grafia, incluindo o novo acordo ortográfico e acentuação. Bom, inicialmente vamos trazer alguns casos de grafia, que são os mais cobrados em concurso. Especificamente nas bancas da UNEB não houve uma questão específica, mas esperando uma renovação nas questões, a gente traz aqui alguns casos de erros de grafia. Então, a gente traz aqui a seguinte imagem, com a frase açougue, boi manso. Observe a grafia dessa frase. Açougue está escrito com GR e manso com C cedilha. Vamos observar algumas regras de grafia para você poder responder se essa frase está correta e, se não, como deveria ser corrigida. Bom, então trazendo a questão da grafia, justamente quando a gente utiliza a regra de que será escrito com S e não com C ou com C cedilha, a gente tem o quê? Verbos que se transformaram em substantivos, que são palavras substantivadas, com radicais. Radicais é a parte fixa da palavra primitiva, de origem, que pode gerar outras palavras, que são as derivadas. Então, verbos que viraram substantivos, terminados em ND, RG, RT, PL, CORR e SENT. Então, a gente traz alguns exemplos, como o verbo pretender, que foi substantivado e virou pretensão, grafado com S. Inverter, substantivado se torna inversão. Aspergir, substantivado se torna aspersão. E impelir, que substantivado se torna impulsivo. Recorrer, substantivado se torna recurso. E consentir, que substantivado se torna consensual. Então, observe que todas essas palavras foram grafadas com S, porque tem esses radicais, ND, RG, RT, PEL, COR e SENT. Portanto, no exemplo acima, na verdade, não abaixo, corrigindo o que vem escrito aí no slide, a palavra manso não se escreve com C cedilha, certo? Então, se escreve com S. Não entre sem permissão. Bom, se for essa permissão aí, realmente fica até complicado entrar uma permissão com C cedilha. Então, a gente vai trazer aqui as regras de como se escreve com SS e não com C e C cedilha. Você pode observar que esse já é o segundo exemplo em que a pessoa ela insiste em escrever com C cedilha, sendo que essa não é a forma adequada. Então, para escrever com SS, vai ter os seguintes pré-requisitos: os nomes gerados a partir dos verbos, cujos radicais terminem em grade, sed, prim, ou com verbos terminados por tir ou meter. Então, serão eles escritos com SS. Então, temos exemplos aqui da palavra agressivo, da palavra impressão, da palavra admissão, da palavra sessão, da palavra excesso, da palavra percussão, da palavra regressão e da palavra submissão. Observe que todas elas têm essas terminações que eu citei acima, certo? Então, portanto, você vai usar com SS. Então, na verdade, os casos de grafia é necessário que você decore um pouco, essas terminações, sim. Não vai ser algo totalmente dedutivo. Uma forma de você aprender a grafia é ler. Lê bastante, porque através da leitura você vai fixar, pela prática da leitura, esses conceitos, até mesmo de forma inconsciente.
Então, também um outro pré-requisito é quando o prefixo terminar com vogal que se junta com a palavra iniciada por S. Elas também, essas palavras com esses prefixos, serão grafadas com SS. Então, se a gente tem um exemplo aqui, A mais simétrico, prefixo A mais a palavra simétrico, formamos a palavra, então, assimétrico. Você observa que você vai ter que dobrar o S, colocar um S a mais. Então, vai ser, essa palavra assimétrico vai ser grafada com SS. Assim como você pegar o prefixo re e juntar a palavra surgir, formando então a nova palavra, ressurgir, você também vai grafar com SS. Já no pretérito imperfeito simples do subjuntivo, o verbo também vai ser grafado com SS. Então, se temos verbos como ficasse, falasse, você vai dobrar o S. Trazendo mais um exemplo, temos uma frase, né? Uma placa atrás do caminhão, que geralmente é sempre um conselho, que diz o seguinte: é fácil falar de mim, difícil fazer o que eu faço. Será que essa frase está escrita adequadamente? Vamos saber agora. Então, para a gente saber o que se escreve com C ou C cedilha e não com S e SS, como na palavra fácil, que a gente viu ali, né? Voltando aqui, ó, faço, aliás, faço. Tem outras palavras grafadas incorretamente, né? Porém, a gente não vai se ater a elas agora porque não se encaixam nos quadros dos casos mais cobrados nas bancas de concurso. Então, os requisitos para você escrever com C ou C cedilha e não com S ou SS, você tem que ter palavras de origem árabe, como cetim, açucena e açúcar. Palavras de origem tupi, africana ou exótica, como cipó, jussara, caçula, cachaça, cacique. E sufixos terminados, justamente, sufixo já dá uma ideia de terminação. Então, sufixos são palavras que terminam, são termos, são sílabas no final da palavra, né? Então, a gente traz aqui, para escrever com C ou C cedilha, os sufixos aça, aço, ação, sar, ecer, issa, iniciar, ussa e uso. Então, temos como exemplo aqui: barcaça, ricaço, aguçar, empalidecer, carniça, carniço, esperança, carapuça e dentuço. Também vão ser grafadas com C ou C cedilha palavras derivadas do verbo ter, como abster. Então, você vai ter abstenção, como detenção, atenção e retenção. Após ditongos também, como foice, coice, traição. E nomes derivados de outros terminados em TE e TO, ou TOR. Temos como exemplo Marte, então marciano vai ser escrito com C. Infração, que vem de infrator, vai ser escrito com C cedilha. E absorção, e vai ser escrito com C cedilha porque vem de absorto, né? O final TO. Portanto, a palavra faço é com C cedilha. Por quê? Porque tem o sufixo aço, como a gente viu, que é um pré-requisito para escrever com C cedilha e não com S. Temos aí a caixa da maisena. Mas alguém sabe me dizer, maisena está escrito com Z. Qual é a regra que vai se aplicar a essa palavra? Eu não consigo encontrar. Porque a gente vai ver agora os casos em que você escreve com S e não com Z, que são sufixos ex, exa, exia e isa, quando o radical é substantivo ou em termos gentílicos e títulos nobiliárquicos. Ou seja, temos palavras como freguês, que é de acordo com o sufixo ex, freguesa, de acordo com o sufixo exa, freguesia, de acordo com o sufixo exia, poetisa, né, justamente, baronesa, princesa. Títulos nobiliárquicos são justamente princesa e baronesa, né? Para utilização que você também vai colocar com S. Os sufixos gregos ase, ese, ise e ose também vão ser grafados com S, como catequese, metamorfose.
As formas verbais de por e querer, como pois, pus, quisera, quis, quiseste, que é geralmente uma palavra, né? Na verdade, um verbo que é sempre, em geral, é conjugado com Z. Então, não se esqueça, as formas do verbo por e querer é com S, certo? Quando você for conjugar. E palavras originadas de verbos com radicais terminados em D, como aludir, você vai formar o substantivo alusão, vai ser com S. Decisão, vem de decidir. Empresa, vem de empreender. E difusão, vem de difundir. Temos também escritos com S e não com Z, diminutivos com radicais que terminam com S, como Luiz. Então, vem Luizinho. Luizinho é o diminutivo de Luiz, então você vai permanecer grafando com S. Lápis, lapisinho. Depois de ditongos também vamos grafar com S. Coisa, pausa, pouso. Em verbos originados de nomes cujo radical termina com S, como analisar. Você tem o quê? Uma palavra que termina com S, que é análise, e você vai tornar ela um verbo. Então, você vai permanecer grafando com S. Pesquisar vem da palavra pesquisa, que é grafada com S. Então, permanece com S também. Logo, então, apesar da marca maisena ser grafada com Z, observe que a origem da palavra, quando escrita em um texto, em uma frase, em uma oração, deve ser com S, pois ela é seguida de ditongo. Bom, escreve-se com Z e não com S. Os sufixos es, esa, das palavras formadas de adjetivo, como maciez, vem de macio. Né? Macio é um adjetivo e você quis formar uma nova palavra com o sufixo es. Então, vai ser com Z. Riqueza, que vem do adjetivo rico, você quis atribuir o sufixo esa, então vai ser com Z. Os sufixos isá, desde que o radical da palavra primitiva não termine com S, como finalizar, vem de final. Você quis colocar o sufixo isá, então vai ser com Z. E concretizar, que vem de concreto. Palavras com consoantes de ligação, se o radical não terminar com S. Então, por exemplo, pezinho. Né? Você quis fazer o diminutivo de pé, então você iria atribuir o quê? Pé mais o diminutivo inho. Porém, você precisa de uma consoante para ligar e dar sentido a essa palavra. Então, vai ser grafada com Z. Você quer falar sobre uma grande plantação de café. Então, você vai usar o sufixo al junto à palavra café. Você vai precisar da consoante Z para fazer essa ligação e formar sentido a palavra. Então, cafezal é grafado com Z também. Bom, trazemos aqui uma nova imagem, em que tem a imagem de uma garagem, escrita com J. Mas será que é grafada assim mesmo? Então, a gente traz aqui os conceitos. Escreve-se com G e não com J. As palavras primitivas gregas ou árabes, como tigela, girafa e gesso. Casos de estrangeirismo, cuja letra G já é primitiva, como sarjeto, gin. Em geral, terminações como agem, igem, ugem, ege, hoje, com poucas exceções, como imagem, vertigem, penugem, bege, foge. Agora tem uma observação, as exceções. Pagem é uma exceção, certo? Terminações como ágio, égio, ígio, ógio e ujo vão ser grafadas com G. Os verbos finalizados em ger e gi, como verbos eleger, mugir, depois da letra R em geral. Então, verbos como emergir e surgir, você vai grafar com G. E depois da letra A, desde que o radical, a parte fixa da palavra, não termine com J. Então, temos aqui ágil, agente. Agora, o que se escreve com J e não com G? Palavras derivadas do latim, como jeito, majestade e hoje. Palavras derivadas do árabe, da África ou são palavras exóticas. Então,
Temos palavras como alforje, jiboia e manjerona. São palavras justamente que não são portuguesas. Então, você vai grafar com J. Palavras finalizadas com age, como laje e ultraje, vão ser grafadas também com J. Então, nesse exemplo que a gente trouxe anteriormente, garagem é com G. Por quê? Por causa da terminação agem. Terminação agem, a palavra então vai ser grafada com G. Agora a gente vai trazer um pouco sobre o novo acordo ortográfico. Observe o quadrinho abaixo, que diz: Vândalo, olha isso, já estão valendo as novas regras do tal acordo ortográfico. Acentuação, o hífen, mudou um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Precisamos de um novo corretor ortográfico para essa máquina urgente. Então, a gente vai trazer aqui o novo acordo ortográfico para que você não se torne mais um refém do corretor ortográfico do Word, né? Do Excel e etc. Bom, trazendo um pouco de história, o novo acordo ortográfico, ele é a unificação da grafia da língua portuguesa para os países usuários da língua, como Brasil, Portugal, Timor-Leste, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. E a finalidade dele é fortalecer o prestígio da língua internacionalmente e torná-la posteriormente um dos idiomas oficiais da Organização das Nações Unidas, da ONU, facilitando também o intercâmbio cultural entre os países da CPLP, Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Então, o acordo ortográfico ele serve para facilitar, certo? E trazer, então, uma unificação, uma unidade para tornar a língua portuguesa, que é falada em vários países, uma só. Né? Reduzir essas diferenças entre uma única língua que é falada em vários países. Então, desde 1931, são feitas tentativas de unificação e o novo acordo ortográfico acarreta apenas mudanças na grafia de 0,5% das palavras do vocabulário usado no Brasil. Foram poucas as alterações, né? O novo acordo ortográfico resolve 98% das diferenças de grafia entre Brasil e Portugal. Para outros 2%, foi criado o critério da grafia dupla ou múltipla, pela qual se pode optar por uma outra grafia facultativamente. Ou seja, você tem a opção de escolher uma grafia ou outra, ou as duas. As principais mudanças para o português no Brasil são a inclusão das letras K, W e Y no alfabeto, a abolição do trema, a supressão de alguns acentos nas palavras paroxítonas e ainda a alteração nas regras de uso do hífen. Então, esse novo acordo ortográfico vai valer a partir de 1º de janeiro de 2013. Ele realmente vai ser exigido. Né? Há algum tempo ele já foi aceito, foi divulgado, justamente que esse é um período de adaptação. Mas a partir de 1º de janeiro de 2013, realmente vai ser exigido que tudo que seja escrito esteja em conformidade com o novo acordo. Bom, essas citações, um pouco dessa história foi extraído do site jurisway.org.br. Né, foram feitas algumas adaptações para poder trazer esse pequeno resumo para você, para que você entenda o porquê, o motivo, a finalidade e os benefícios do novo acordo ortográfico. Trazendo então sobre o trema, o que vai acontecer com o trema após o novo acordo. Não vai se usar mais o trema, né, que ele era um sinal indicativo para mostrar o som do U em palavras pronunciadas nos grupos gueué, gueuí, queué, queuí. Então, palavras como aguentar, arguir, bilíngue tinham trema e agora não tem mais. Então, tenha atenção, o trema ele vai apenas permanecer em palavras estrangeiras e suas derivadas, como miller, milleriano. São palavras estrangeiras, então você não vai tirar o trema, certo? Vai desaparecer também o acento agudo no U forte dos grupos gueué, gueuí, queué e queuí, dos verbos como averiguar, apaziguar, arguir, redarguir e enxaguar. Então, antes tinha averigue,
apazigue e ele argue. Antes tinha acento, agora não tem mais. Veja como o novo acordo está facilitando, né? A partir de agora, o alfabeto ele vai ter 26 letras, por causa da inclusão do K, do W e do Y. Como a gente tem palavras como kit, software e delivery. Então, são palavras que a gente pega emprestado do inglês que a gente utiliza. Então, nada mais justo do que acrescentar essas letras no nosso alfabeto. Então, falando ainda sobre o K, o W e o Y, o K ele vai ser sempre uma consoante, porque ele é pronunciado como um C antes de vogais, né? Como a gente viu ali, kit, tem som de vogal. Já o Y, ou som de consoante, desculpa. Já o Y vai ter som de vogal ou semivogal, porque normalmente ele é pronunciado como se fosse um I. Se a gente tem uma palavra como yoga, tem som de I. E, no caso, a letra W ela pode assumir tanto um som de consoante ou de vogal. Então, se você tem uma palavra como Wilson, você percebe que o W tem um som de U, né? O I. O Wilson, um som de U. Agora, se você tem palavras como Vander, né? O nome Vander tem som de V, de consoante. Trazendo aqui mais uma ilustração, a gente tem a seguinte situação. O que tem de errado com o seu micro-ondas? E o técnico, com o meu micro-ondas? O técnico vai responder, tem que colocar um hífen. Por quê? Porque antes micro-ondas não tinha hífen e agora passa a ter em vogais iguais. Você vai separar o termo micro da palavra ondas, porque tem duas vogais iguais, uma no final e uma no início. Logo, resumindo, o hífen ele vai sumir também nos seguintes casos: quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com a vogal diferente. Nesse caso, vai sumir. Então, palavras como extraescolar, aeroespacial e autoestrada, que eram antes inseridas, o hífen ele não vai ser mais utilizado. Já quando o segundo elemento começar com S ou R, devem essas consoantes serem duplicados. Então, o hífen vai sumir quando o segundo elemento começar com S ou R, você vai colocar no lugar do hífen mais um S ou mais um R. Então, palavras como antirreligioso, antissemita e contra-regra, que antes tinham hífen, agora vão cair o hífen e você vai dobrar essas consoantes. Pera com acento circunflexo ou pera sem acento circunflexo? Olha a imagem ilustrativa e veja se ela te responde alguma coisa. Temos a pera e temos a linguiça, né? A gente já abordou a questão da linguiça, que informa justamente que o trema vai cair. Então, temos a imagem da linguiça se sentindo pelada, porque perdeu algo no meio. E a pera desiludida. Então, com isso, a gente pode deduzir o quê? Que vai sumir o acento diferencial, utilizado justamente para distinguir timbres vocálicos, como pelo, para e polo. Vai ficar tudo sem acento. Pera também é um acento diferencial, né? Por quê? Porque tem pera, a preposição, é uma preposição do latim antiga que geralmente não é mais utilizada, e pera da fruta. Porém, vai permanecer o acento diferencial em pode e pode. Por quê? Porque nesse sentido não é apenas para diferenciar o sentido, aí já é para indicar a pessoa, no caso, a forma, se é presente, passado ou futuro, né? E até mesmo a pessoa. Então, você vê que a forma do passado do verbo poder, como pôde, está no pretérito perfeito do indicativo por causa do sinal e na terceira pessoa do singular. Agora, se você não tem um acento, pode, você pode perceber que essa palavra ela está na forma do presente do indicativo, certo? Também na terceira pessoa do singular. O acento diferencial ele vai permanecer, né, entre palavras por e por,
com e sem acento. Por quê? Porque por com acento é verbo e por sem acento é preposição. Então, para diferenciar a classe gramatical. E vão permanecer os acentos que diferenciam o singular do plural nos verbos ter e vir, assim como os seus derivados, manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, etc. Então, você tem os exemplos aqui como ele tem 2 carros, tem sem acento indica o singular e eles têm 2 carros. Tem com acento indica o plural. Assim como a palavra mantém. Ele mantém a palavra, tem acento agudo, e eles mantêm a palavra, tem acento circunflexo para indicar o plural. Mas no caso vai ser facultativo o acento circunflexo para diferenciar palavras como forma e forma, certo? Então, em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara, como: qual é a forma da forma do bolo? Observe, se não tivesse, fica complicado o entendimento, né? E aparecer que a pessoa escreveu errado, e aí você dizendo, meu Deus, o que é que ela quer dizer com isso? Trazendo mais uma ilustração, temos o quadrinho. Como um voo em suas lembranças. O rapaz foi lá, colocou acento circunflexo no primeiro O. Depois ele ficou na dúvida, então colocou como um V, apagou, né? As 2 vogais em suas lembranças. Depois ele escreveu sem, ele disse, eu vou deixar sem. Acho que é sem acento circunflexo. Na dúvida ele disse, olha, não vou arriscar, vou substituir o verbo. E ele decidiu colocar navegando em suas lembranças. É uma boa alternativa, né? Quando você está na dúvida, não tem como recorrer, não tem como pesquisar, você substitui a palavra. Mas, para você não cair nessa dúvida, a gente vai ver aqui agora. Então, no caso desse acento circunflexo, palavras terminadas em e, em e ou, vai desaparecer esse acento. Então, é mais fácil, né? Escrever sem, você não precisa mais ficar se questionando se é com ou se é sem. Então, antes, palavras como creem, leem e deem tinham um acento circunflexo e agora não tem mais. Certo? Então, também vai perder o acento agudo no i e no u fortes, depois de ditongos, junção de 2 vogais, as palavras paroxítonas. Vai perder o acento agudo no i e no u fortes, depois de ditongos, as palavras paroxítonas. Na verdade, repetindo o conceito, só que agora ilustrando, né? Então, temos palavras como baiuca, bocaiúva e feiura, antes tinha um acento, né? São justamente que observe as vogais. Feiura é um forte, o também de bocaiúva é um forte, e o i de baiuca também é um i forte. Então, vão cair esses acentos das paroxítonas. A pronúncia continua a mesma, né? Só vai mudar o acento, que vai cair, deixar de existir. Trazendo agora um novo quadrinho, fala o seguinte: rapaz, preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Tem palavra aqui que perdeu o acento e eu uso constantemente. Heróico, plateia, ideia. E o colega responde: mocré, então, é todo final de semana. Então, observe que, de acordo com esse quadrinho, vai cair o acento agudo dos ditongos, quando há 2 vogais, a mesma sílaba, né? Ditongos abertos, como e e oi, das palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? São as que têm a penúltima sílaba mais forte. Então, palavras como ideia, boia e jiboia, que antes tinham acento, agora não tem mais. Falando sobre acentuação, você sabia diferenciar o que é um acento tônico e o que é um acento gráfico? Bom, o acento tônico ele vai determinar a sílaba tônica de um vocábulo, como ruim, gratuito, amigo. Então, acento tônico é só a pronúncia. E acento gráfico é o sinal que você vai empregar sobre a sílaba tônica da palavra, conforme as próprias regras de acentuação, né? Pode ser agudo ou circunflexo. Então, temos palavras como saúde, interim, história e lâmpada, que são
acentuadas graficamente. Bom, falando das regras gerais, vamos agora descobrir como classificar as sílabas tônicas. Proparoxítonas são palavras nas quais o acento tônico recai na antepenúltima sílaba tônica. Então, a regra geral é de que todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Então, temos aí como exemplo lâmpada, pêssego, autógrafo e habitat. Paroxítonas. Bom, as paroxítonas são palavras que vão ter o acento tônico na penúltima sílaba. A penúltima sílaba ela vai ser tônica, vai ser a mais forte. Então, as regras das paroxítonas são as seguintes. Acentuam-se graficamente as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, como útil, hífen, éter, ônix. Uns, como médio e álbuns. U e is, como vírus, júri, álibis. Ans, ãos, como irmã, irmãs, bênção, bênçãos. DNS, ONS, como elétrons, prótons. PS, como fórceps, kelps. E, nos casos de ditongo oral, como história, série, imóveis. Certo? Então, ainda falando sobre as paroxítonas, elas não serão acentuadas quando tiver prefixos como R e I, como super-homem, hiperrequintado e semi-intensivo. Então, quando a gente tiver palavras com prefixos que terminem em R e I, não levam acento. Acento gráfico, tá? Não serão acentuadas também os vocábulos, não serão acentuados os vocábulos paroxítonos, terminados em ens, na verdade, como pólens, hífens, abdômens. Essas palavras também admitirão os respectivos plurais sob a forma proparoxítona, como pólenes, hífenes, abdômenes. Nesse caso, quando ela se transforma em proparoxítona, né? Então, você vai acentuar. E também não será acentuado o vocábulo item, tampouco o plural dele, como itens. Bom, já vimos as proparoxítonas, né? Antepenúltima sílaba tônica acentuada. As paroxítonas, a penúltima sílaba tônica acentuada. E oxítonas agora, que são justamente quando o acento tônico vai recair na última sílaba, a sílaba tônica. Então, serão acentuadas graficamente as oxítonas terminadas em a, as, es, os, em, ens, como maracujá, ananás, picolés, você, português, paletó, armazém, parabéns. Então, vem uma dica agora. Também serão acentuadas as formas verbais terminadas em a, o tônico, seja, de sílabas fortes, seguidos de lo, los, lá, las. Então, temos aqui um verbo jogá-las. Você vai acentuar o a, por quê? Porque termina com o termo lo, las, nesse caso, da palavra jogá-las, certo? Então, essa também é uma regra de acentuação. Fazê-la, você também vai acentuar, e compô-lo. E, para finalizar a questão da acentuação conforme a separação silábica, temos as monossílabas tônicas, ou seja, palavras que apresentam acento tônico e que possuem apenas uma única sílaba. Então, você vai acentuar graficamente as monossílabas tônicas terminadas em as, es, os, como já, paz, pés e sós. E uma dica é que também serão acentuadas as formas verbais tônicas terminadas em a, o e tônicos fortes, né? Seguidos de lo, los, lá, las, como dá-lo, fê-lo, pô-los. Não serão acentuadas as formas verbais terminadas em i, seguidos de lo, los, lá, las. Então, observem. Você só vai acentuar palavras que tenham essa terminação lo, los e lá, las
quando for com as sílabas terminadas em A, E e O. E não. Então, verbos como quilo, que é quis mais O, você não vai acentuar. Fiz mais O, que seria filo, também não. Que tal resolver algumas questões agora? Então, trazendo agora uma questão do assistente administrativo SEAGRE 2012, feita pela banca da UNEB, a questão 8 diz o seguinte: segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, sofreu alteração gráfica a palavra transcrita em 01, bem-estar, 02, bianual, 03, antepassados, 04, matérias-primas, ou 05, infraestrutura. Como resolver? O passo 1, como eu sempre venho trazendo para vocês nas outras aulas, é sublinhar as palavras mais importantes do enunciado. Então, nesse caso, seriam novo, acordo e ortográfico. E o passo 2 é observar qual regra do novo acordo ortográfico está sendo exigida nas alternativas. Então, vamos voltar à questão? Observe, 04 vai poder te dar essa resposta mais clara. Ó. Tem um hífen no meio. Então, é a regra de hífen. Que tal a gente voltar à teoria? Então, referente ao hífen, o caso mais frequente é que ele vai sumir quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar com uma vogal diferente. Então, vamos voltar lá. Bem-estar. Termina em consoante e começa com vogal. Não entra nessa regra. Bianual. Tem alguns prefixos que serão mantidos, certo? O hífen. Vamos deixar esse em stand-by. Antepassados. Antepassados, na verdade, nunca teve hífen, né? Então, você descarta. Não tem nada a ver com o novo acordo ortográfico. Não teve nenhuma mudança. 04, matérias-primas. Termina em consoante, começa em consoante. Então, não há o que ser alterado aí. Infraestrutura. Lembra que a gente viu no conceito anterior? Que aqui diz a teoria? Quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar em vogal diferente, sumirá o hífen. Então, temos aí o prefixo infra, que termina com A, e a palavra estrutura, que começa com E. São duas vogais diferentes, então antes havia hífen, agora não tem mais. Então, a alternativa correta é a alternativa 5. Trazendo agora uma questão da assistente para saque da FUNRIO 2010, também feita pela banca da UNEB. Questão 9 diz o seguinte: as palavras últimos, também, vício e saúde, empregadas no texto, obedecem respectivamente às mesmas regras de acentuação gráfica de A. Fenômeno, alguém, balaústre, tênue. Letra B, âmago, detém, bilis, júri. Letra C, vácuo, acém, míope, núpcias. Letra D, público, armazém, imundície, viúvo. E letra E, hétero, álbum, régio e chapéu. Primeiro passo, como sempre, é sublinhar as palavras mais importantes do enunciado. Então, são elas últimos, também, vício, saúde, mesmas, regras, acentuação e gráfica. Isso vai indicar você o quê? Que ele quer as mesmas regras de acentuação gráfica nessas palavras, em outra alternativa. Então, o passo 2 vai ser você classificar as regras de acentuação das palavras, né? Últimos, também, vício, saúde. Então, observe. Últimos, separando silabicamente. Últimos. Então, a acentuada é a antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Também, também. Última palavra acentuada, oxítona. Vício. Vício. Paroxítona terminada em ditongo, certo? Então, ela é acentuada. Penúltima palavra, penúltima sílaba. E saúde. Saúde é um caso de ato, né? Então, sempre vai ser acentuado. Logo, você vai fazer o seguinte, você vai voltar às alternativas e separar por sílabas, para ver qual a sílaba marcada
acentuada graficamente, se ela vai ser a última, a penúltima ou antepenúltima. Com isso, você vai descobrir se ela vai ser proparoxítona, oxítona ou paroxítona. Ou um caso de hiato, né? Que você tem uma vogal que é separada da outra na separação silábica. Então, observe. Na mesma ordem, a gente vai ter a alternativa D. Por quê? Porque público vai ser proparoxítona, né? Separando, vamos ficar com público. Armazém vai ser oxítona. Armazém, última sílaba acentuada. Imundície, imundice. Paroxítona, terminada em ditongo. E viúvo, é um caso de ato, viúvo. Logo, está na mesma ordem do que as palavras citadas no enunciado. Então, essa vai ser a alternativa correta. Então, é isso, pessoal. Essa foi nossa última aula de português, né? Que pena. Foi um prazer estar com vocês nesse curso EAD. Então, agora é com vocês. É vocês justamente rever o conteúdo enquanto ainda tem tempo, né? É um conteúdo já sintetizado que a gente trouxe. Também lembrar das dicas que a gente passou, que aí vai ser certeza de aprovação nesse concurso. Desejo a vocês sucesso, né? Porque, como eu já disse antes, sorte é para quem não estudou. Então, eu espero vocês em um próximo curso e muito obrigada!